Olá, tudo bem? Que bom que você mais uma vez pôde estar conosco aqui no nosso canal. Como eu havia prometido, começa a partir de agora então a série de vídeos que vão te dar uma visão panorâmica sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro gostoso, queridão, para fazer, devocional. Você vê os salmistas abrirem o coração e falarem de Deus de todas as coisas. É um livro onde você vai encontrar resposta, vai encontrar alimento, vai encontrar informação para as mais variadas situações da vida cotidiana. Você vai ver no decorrer disso daí. Não perca nenhum vídeo. Esse é o primeiro, não sei quantos darão, mas com certeza vai ser uma série muito boa para você acompanhar, porque você vai aprender bastante, eu tenho certeza, e vai abençoar a tua vida. Vamos lá então? O livro de Salmos é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poesias próprias para o uso, tanto no culto congregacional quanto para a devoção particular. Em algumas coleções, os compiladores antigos reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi. Esse livro é uma coletânea de poesias do povo hebreu e usado como inário. Essa coletânea é pós-exílica e pode ser dividida em 5 livros. O livro de Salmo é dividido em 5 livros. Pensa-se que talvez essa divisão foi uma tentativa de se equiparar ao Pentateuco. A maioria dos salmos é contada como do rei Davi. Tanto Davi como os outros autores dos salmos não se colocam acima de Deus, mas sim como adoradores de Deus. Não se sentiam à vontade como hoje em dia, com o direito de requerer de Deus, cobrar de Deus, exigir de Deus e etc. Em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de autores. Você vai encontrar autores como Moisés, Asaf, Emã, os filhos de Corá, Salomão, Etã, Gedutão. Muitos são de fontes desconhecidas. Os estudiosos judeus os chamam de salmos órfãos. A data do livro de Salmos, é considerada individualmente. Podem ter sido escritos em datas que vão desde o Êxodo até a restauração depois do exílio babilônico. Mas as coleções menores parecem haver sido reunidas em períodos específicos da história de Israel. Vamos dar uma olhada. Durante o reinado do rei Davi, observação, livro de Crônicas, primeiro livro, capítulo 23, verso 5, diz assim: 1000 para ser guardas das portas e 4000 para louvar o Senhor, com os instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Isso foi quando Davi organizou lá, o serviço no templo, quem estaria a serviço do templo então. No governo de Ezequias, segundo Crônicas 29 e 30, encontramos a seguinte informação: o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Também, durante a liderança de Esdras e Neemias, encontramos menções. No livro de Neemias, capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: estes foram os chefes das famílias dos levitas: Asabias, Serebias, Jesua, Benuí, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ações de graça. Um lado respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus, Esse processo então de compilação ajuda a explicar a duplicação de alguns salmos. Por exemplo, se você pegar, e abrir o Salmo 14 e observar o Salmo 53, eles são praticamente similares. O livro dos Salmos foi editado em sua forma atual, embora com diversas variações. Na época em que a Septuaginta grega foi traduzida do hebraico, alguns séculos antes do advento de Cristo, os textos ugaríticos, quando constratados com recentes escritos do Mar Morto, mostram que as imagens, o estilo, o paralelismo de alguns salmos refletem um vocabulário e estilo cananeu muito antigo. Assim, o livro de Salmos reflete o culto, a vida devocional, o sentimento religioso de cerca de 1000 anos da história de Israel. A gente mencionou aí, queridão,
A Septuaginta. A Septuaginta é uma versão grega da Bíblia hebraica. Ela foi solicitada, né, por Alexandre o Grande, que reuniu 70 sábios, 70 escritores, por isso ela é também conhecida em alguns lugares aí como a versão dos 70, e pediu então que eles traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego. Então é a primeira tradução que temos conhecimento aí da Bíblia hebraica, Antigo Testamento no caso aí, né? Então se você de repente ouvir alguma menção a ela, como eu fiz agora, a Septuaginta, você então já vai saber a que se refere, né? A grosso modo, visão panorâmica, nossa intenção aqui não é aprofundar teologicamente. Se formos pensar um pouco na questão do conteúdo do livro, nós podemos ver o seguinte: o nome que o nosso livro leva hoje, Salmos, é proveniente, mais uma vez a menção, da Septuaginta. Cânticos, na Septuaginta ele se queria dizer cânticos. Seu título no hebraico é Sefer Tehillim, significa livro de louvores. Os títulos gregos, psalmol ou psalteron, denotam um poema que deve ser acompanhado por um instrumento de cordas. Entretanto, o saltério contém mais do que cânticos para o templo e hinos de louvor. Ele inclui elogios, lamentações, orações pessoais e patrióticas, petições, meditações, instruções, antífonas históricas e tributos em acrósticos sobre temas nobres. Em sua forma final, no cânon das Escrituras, o livro dos Salmos é subdividido em 5 livros menores. Cada livro é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poemas. Uma doxologia apropriada foi colocada pelos editores no final de cada livro. Quando chegamos então ao Salmo 150, temos a percepção de que esse salmo é a doxologia do livro de Salmo. Doxologia, o que é isso? Doxologia quer dizer cântico, um cântico ao divino. Então, em cada final de salmo, você pode observar essa doxologia, ou seja, esse cântico elevado ao Senhor, né? O salmista termina sempre o seu salmo entoando um cântico ao Senhor. E quando chega lá no salmo de número 150, você tem, quando você vai, né, nessa linha acompanhando essa questão, você vai ter lá uma doxologia referente ao livro todo de Salmos, né? O Salmo 150 é praticamente um cântico apenas, todo ele. Coisa linda e boa, né? Qual era a intenção e para que público, então, né, os salmistas escreveram os seus salmos, dedicaram os seus salmos? Era bastante diversificado o público para o qual era escrito, mas a maioria era israelita ou judeu, pois o livro era utilizado em lugares públicos. Falar sobre os salmos na individualidade para a formação da coletânea é difícil, por haver muitos livros que não foram introduzidos. Conforme vemos, né, menção acima lá nos relatos de crônicas, Davi reorganizou o serviço no templo, e com isso eram muitos desses serviçais, né, servidores do templo, que tinham o seu inário. Alguns rebeldes, né, procuravam no mundo onde houvesse uma ação ou não houvesse a ação de Deus. Com isso, então, rejeitavam o que já haviam aprendido. Hoje vemos muitos homens também fazendo a mesma coisa, né? Querendo negar a Deus, querendo negar a existência de Deus, querendo apagar, né, a ação de Deus aí. Parece que as coisas no mundo, o ser humano, de geração a geração, é sempre os mesmos e fazendo as mesmas coisas. Eu mencionei para você aí as divisões, né, os 5 livros que compõem o livro de Salmos, esses 150 salmos, e eu quero então falar para você um pouco sobre essas divisões. O livro primeiro, ou o primeiro livro, ele vai do Salmo de número 1 até o Salmo de número 41. A maioria desses 41 salmos aí, né, eles são atribuídos ao rei Davi. O rei Davi é o que mais compôs salmo, é o que mais tem cânticos elevados ao Senhor. O segundo livro, ele vai do Salmo 42 até o Salmo 72.
É uma coleção de cânticos de ou para os filhos de Corá, Asaf, Davi e Salomão. Nessa coleção, 4 escritos permanecem anônimos. Dentro desse segundo livro aí, que é do 42 até o 72, tem alguns escritos aí, 4 na realidade, que permanecem aí anônimos. Não se sabe, na verdade, quem foi que os escreveu. O terceiro livro, dentro do livro de Salmos, vai do Salmo 73 até o Salmo 89. É marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf. Asaf foi o chefe dos cantores do rei Davi, e isso nós aprendemos através da leitura do texto de 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 4 até o versículo 7, onde nós encontramos a seguinte inscrição: Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem ao Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel, que tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ações de graça ao Senhor. Esse, então, é o terceiro livro. No quarto livro, ele vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Embora a maioria dos salmos deste livro, o quarto livro, não tenham os seus autores citados, Moisés, Davi e Salomão colaboraram bastante. Você verifica isso olhando o salmo já na introdução dele, normalmente já diz quem é o seu autor. O livro número 5 vai do Salmo, então, 107 até o Salmo de número 150, fechando assim os 5 livros que compõem o livro de Salmo. Registram-se vários cânticos de Davi no livro 5. A série de cânticos chamadas de Halel egípcio, Salmos 113 ao 118, também está no livro 5. Os cânticos finais deste livro, 146 até o 150, são conhecidos como o Grande Halel. Cada cântico começa e termina com a exclamação hebraica de louvor, Aleluia. Títulos informativos são encontrados no começo de muitos dos salmos. A preposição hebraica usada em muitos títulos pode ser traduzida de 3 maneiras: a, para e de, ou seja, dedicado a, para o uso de e pertence a. Todos os títulos que descrevem a situação histórica do Salmo. Trata da vida de Davi. Os Salmos 7, 34, 52, 54, 56, 57, 59 e 142 referem-se aos eventos ocorridos durante o problemático relacionamento de Davi com Saul. Os Salmos 3, 18, 51, 60 e 63 cobrem o período em que Davi reinou sobre Judá e Israel. Outros títulos precedentes aos Salmos referem-se aos instrumentos usados no acompanhamento, a melodia ou música apropriada que parte do coral deve guiar. Por exemplo, soprano, tenor, baixo, ou que tipo de salmo é, por exemplo, meditação, oração. Alguns dos significados dessas anotações musicais e litúrgicas são hoje desconhecidas. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.